Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Cheguei aqui pra gente fazer mais um devocional juntos. E hoje, os versículos chaves vão estar em Salmos, capítulo 51, versículo 1 e 2. Tá? Pega sua Bíblia aí pra gente poder começar. Mas antes, vamos orar, né? Que é importante, é primordial que a gente ore. Então vamos lá, feche seus olhos. Senhor, meu Deus, Senhor meu Pai, eu te agradeço por estar aqui mais uma vez na tua presença, Senhor, e por estar nesse momento, nesse período em que eu posso, Senhor, me concentrar na tua palavra e ouvir o que tu tem a me dizer, a ter uma revelação da tua palavra. E eu oro, Senhor, para que a pessoa que está do outro lado também seja tocada pela tua palavra, ela possa ser encontrada pela tua presença. É o que eu te peço, te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, você pegou sua Bíblia já? Ó, eu tô com a minha aqui e eu vou abrir também. Como eu falei com vocês, eu gosto de toda vez que eu vou fazer devocional no livro, de ler o capítulo inteiro do versículo-chave, que aí eu consigo ter uma noção melhor do que está acontecendo na história. No caso, eu vou ler o capítulo inteiro de Salmos 51. Mas para começar aqui, a gente vai ler só 1 e o 2, tá bom? Eu vou ler como tá aqui no livro. É Davi falando, ó. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Aí aqui embaixo, no livro, vem uma ministração, ó. Não é reconfortante saber que ninguém é perfeito? Melhor ainda, é que Deus nos ama de qualquer jeito. Não importa quantas vezes falhamos, muitas vezes somos duros demais conosco, cobrando perfeição em tudo que fazemos. Porém, quando nos arrependemos, o Senhor nos perdoa e nos demonstra misericórdia. Leia a oração que o rei Davi escreveu muitos anos atrás. Depois de cometer os piores erros de sua vida, ele sabia que podia procurar seu Pai Celestial para ter um novo começo. Nós podemos fazer o mesmo. O nosso Deus maravilhoso nos derrama sua graça quando menos merecemos, se simplesmente o buscarmos. Profundo, né? E aqui vem a oração. Eu vou deixar ela escrita aqui para caso você queira fazer, para a gente fazer junto. Vamos lá. Senhor, a minha vida está cheia de erros. Eu peço o teu perdão para que os meus pecados sejam lavados e eu possa ter um novo começo. Mostra-me misericórdia, Senhor. Obrigada pela tua compaixão e pelo teu perdão. Sei que não mereço, mas aceito essa bênção com alegria. Que lindo. Então, gente, agora eu vou ler o capítulo 51. Na verdade, eu já li. Na verdade, eu tô regravando esse vídeo porque o primeiro vídeo, eu acho que o áudio não saiu muito legal. Então, eu tô gravando com o microfone aqui mais perto pra eu conseguir, pra vocês conseguirem me entender melhor, né? Então, agora eu leria o capítulo 51, mas como eu já li, eu não vou ler de novo. Mas você leia. Vai lá, pega sua Bíblia e leia o capítulo inteiro, que eu vou voltar aqui para falar, né, o que me chamou atenção, quais pontos, a Espírito Santo ele falou comigo, para falar com vocês, tá bom? Então vai lá ler e depois você volta aqui. Então, galera, como os primeiros dois versículos do capítulo 51 já dá a entender, Davi ele estava indo confessar seu pecado diante de Deus. Então ele reconheceu que ele pecou e ele foi confessar para o Senhor, pedir perdão pelas suas transgressões, e ele fala que ele pecou somente contra o Senhor. E ele vai lá e ele rasga o coração, é sincero com o Senhor e fala para Deus tudo aquilo que estava acontecendo e pede para que o Senhor perdoe ele da iniquidade dele. E olha uma coisa que eu acho bonita, é que no versículo 6, Davi ele fala: Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Ou seja, ele está falando que ele sabe que Deus ama a verdade. Então, ele pecou, ele reconheceu o erro dele, porque isso foi revelado para ele. E ao invés de correr da presença de Deus com medo, com vergonha, medo
medo de ser castigado, Davi faz o completo oposto, porque ele já conhecia quem era o pai dele. Então ele falou, peraí, eu errei, então o que eu preciso fazer agora é correr pro meu pai, pedir perdão, reconhecer que sem ele eu não consigo, porque eu não quero ficar longe da presença dele. Ou seja, Davi, ele percebeu que se ele continuasse naquele pecado, se ele não reconhecesse, a presença de Deus não ia estar mais com ele. E assim é conosco também. Quando a gente peca, a gente tem esse afastamento da presença de Deus, sabe? O pecado faz da nossa separação da presença de Deus. Então, se eu pequei, eu não devo correr da presença de Deus. Eu tenho que correr para Deus para que Ele me ajude, para que eu não fique sem a presença dele. Porque a pior coisa que existe para um cristão é ficar sem a presença de Deus. Não existe cristão sem a presença de Deus. Então é isso que Davi está mostrando pra gente. Então, se eu pecar, se eu errar, eu tenho que ser sincera, porque o meu Deus, ele gosta de verdade. Então, se tem alguma coisa errada, se tem uma coisa me incomodando, se eu tô com alguma dificuldade, eu tenho que ser sincera com o Senhor. E olha só, no versículo 10 ele faz uma das orações que eu acho muito linda, que é: cria em mim, ó Deus, o coração puro e renova em mim um espírito reto. Olha só, Davi ele não só está reconhecendo o seu pecado, se arrependendo e confessando ao Senhor, como ele também está reconhecendo o que precisa ser melhorado nele. E ele está pedindo ao Senhor para melhorar isso nele, para que ele não cometa o mesmo erro. Que exemplo, que exemplo. E olha só, a gente obviamente deve todos os dias pedir perdão ao Senhor pelos nossos erros, pelos nossos pecados que são incontáveis, mas a gente também precisa orar no sentido de que o Espírito Santo ele nos mostre aonde a gente está errando, o que a gente está fazendo de errado, o que a gente está fazendo que deveria ser melhor, ou o que a gente está deixando de obedecer, o que a gente não está vendo, aonde a gente precisa ser curado, aonde a gente precisa ser aprimorado, porque muitas das vezes a gente não tem noção da onde a gente está errando, e aí a gente fica naquela oração, como é que eu posso dizer, rotineira de todos os dias: Senhor, perdoa meus pecados, Senhor, perdoa os meus erros, Senhor, me ajuda a melhorar. E aí a gente não tem aquela revelação do tipo, eu preciso melhorar no orgulho, eu sou uma pessoa muito orgulhosa, então, Senhor, tira esse orgulho de mim, me ajuda a ser humilde, sabe? Então a gente precisa orar nesse sentido. Inclusive, eu te desafio assim que esse vídeo terminar, você orar nesse sentido, que eu também vou orar. E para fechar, gente, olha só o que diz o versículo 17. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezará o Deus. Ou seja, Deus ele não despreza um coração quebrantado. Então, pecou, corre para Deus e seja sincero, confesse para Ele, porque Ele vai te ouvir, Ele vai te perdoar e as misericórdias dele vai chegar até você, a graça dele vai te alcançar. Então, gente, esse foi o devocional de hoje. Eu espero do fundo do meu coração que o Espírito Santo ele tenha falado com você, nem que seja só um pouco. Se você chegou aqui, compartilhe com a gente compartilhe comigo nos comentários para eu saber o que você achou do vídeo, se falou com você. Compartilhe com seus amigos que você acha que faz sentido ter esse vídeo. E se você não é inscrito no canal, se inscreva. E até amanhã, porque amanhã tem mais devocional.